Cheguei para mais um Fortaleza Cast, o último antes das voltas de Martinha das suas férias. Na próxima semana, Marta Negreiros vai estar de volta ao seu posto, comandando aqui o Fortaleza Cast. Mas antes de Marta voltar, estou aqui mais uma vez para falar do Fortaleza e não tem como a gente fugir do assunto. Na semana passada, a gente conversou sobre um raio-x da grande final da Sul-Americana. Fortaleza e LDU. Fizemos aqui, esmiuçamos aqui os pontos fracos e fortes das duas equipes, como elas devem chegar para essa competição, mas hoje a gente vai falar de algo ainda envolvendo essa final, que é o mais importante, que é o título, né? O troféu de campeão. Quanto vale o título da Sul-Americana para o Fortaleza, para a LDU? O que significa ser campeão desse torneio da Conmebol? Um título internacional, que seria o primeiro da história do Fortaleza. A LDU já tem 3 títulos internacionais, está buscando mais um troféu, e o Fortaleza está buscando pela primeira vez ser campeão do Sul-Americano, né? Campeão da América do Sul. Quanto vale isso? A gente vai dimensionar no papo de hoje, que estão comigo aqui o João Vitor Paiva, mais uma vez. João Vitor, que foi meu escudeiro aqui nos 3 Fortaleza Casts nessas férias de Marta Negreiros. E João Bandeira, que também está conosco hoje para debater um pouco sobre a situação. Aliás, eu falei, a LDU está buscando o 5º título, né? São 4 que ela tem, está buscando o 5º título. E eu queria começar de cara perguntando para vocês, né? Quanto é que vale ser campeão da Sul-Americana? A Sul-Americana é uma competição que muitos clubes brasileiros acham que é uma espécie de consolação. Ah, não vou para a Libertadores, mas vou disputar a Sul-Americana. Ela é vista muito assim, especialmente por clubes que já conquistaram a Libertadores, né? Os clubes de mais camisa do nosso futebol. Mas ela tem o seu valor e muitas equipes que conquistam o valorizam bastante. O Atlético Paranaense já ganhou... e outros times daqui do futebol brasileiro, o Atlético é recente, né? Conquistaram essa competição e valorizam bastante. Eu pergunto para vocês, que peso tem ser campeão da Sul-Americana? Na opinião de vocês, é o mesmo peso hoje para os 2 times? Ou há uma dimensão diferente? Caso o Fortaleza fique com a taça, caso a LDU fique com a taça. Eu começo contigo, Bandeira. Opa, Breno. E aí, beleza? Tudo bem. Tudo bem, pessoal? Sempre um prazer estar aqui no Fortaleza Cast, falando, principalmente num programa histórico, né? A gente está a menos de 24 horas, pouco mais de 24 horas de uma grande final. Você que está nos acompanhando, seja na TV Diário na sexta-feira ou em outros dias, a gente está falando de uma final que tem que ser dado o peso que merece. E assim, a cada ano, o que a gente percebe é que a Conmebol tem dado um valor a mais à Sul-Americana. Hoje, o campeão da Sul-Americana, além de todo o status de ser campeão de um torneio internacional organizado pela Conmebol, ela credencia essa equipe a outras competições. Então, caso o Fortaleza seja campeão, ele vai jogar contra o campeão da Liga Europa, pode ser um Liverpool. Ele vai jogar a Recopa, que é o campeão da Libertadores, contra o da Sul-Americana, que pode ser um Boca Juniors na Bombonera, um Fluminense no Maracanã. Vai ser cabeça de chave de um grupo da Libertadores, ou seja, é muito importante, porque você já, no sorteio para 2024, você já está ali com cabeça de chave. Ele vai disputar um torneio que começa a ser organizado pela CONCACAF, de um representante sul-americano com um representante da América do Norte. Enfim, e você ganha aquele status de ter um título internacional. Então, assim, a dimensão que... E aí, respondendo a sua pergunta, a dimensão que é dada para esse torneio, eu acho que vem crescendo ao longo do tempo. E a importância da Conmebol nesse processo. A Conmebol tem passado a olhar a Sul-Americana com um pouco mais de valor. Deu a ela o peso que merece, até financeiramente. E aí, quando você parte para o sentido desportivo da história, acredito que para o Fortaleza tem um peso muito maior. A LDU, ela busca a 5ª, né? O slogan deles é em busca da 5ª estrela. Para o Fortaleza, é aquele time que começa a se acostumar com competições internacionais. Sim. É um time que por 2 anos seguidos jogou Libertadores, é um time que fez a melhor campanha da fase de grupos da Sul-Americana, e aí você só... Eu lembro uma frase de um dirigente que ele dizia assim, você só ganha competição jogando ela todo ano. Então o que o Fortaleza tem feito é tentar buscar competições internacionais todos os anos. Então é um peso muito grande, tem que ser valorizado sim, tem que ser dado um peso importante sim. Ah, mas fulano não considera como a primeira prateleira. E aí você faz o seguinte, primeiro você vence o que você tem que se propõe a jogar, e aí você vai poder escolher qual torneio é mais importante na sua história. Mas, para passar para o João, eu acho que é isso. Fortaleza tem que sim ser dada a importância, e o clube, ao meu ver, tá gerindo muito bem isso. O time está dando a importância que dá
pelo trato que fez com o elenco, pela forma que conduziu essa preparação. Então, assim, a gente vai falar ao longo do programa sobre isso, sobre como o Fortaleza construiu essa final, mas o peso tem que ser dado um peso importante, sim. E aí, João, já pegando esse gancho do Bandeira, é isso que ele falou, né? O Fortaleza está disputando, ele chega pela primeira vez numa final de uma competição internacional. Isso já é inédito para ele e para o Nordeste. Nenhum nordestino chegou na final de Sul-Americana. Então, pro Fortaleza, hoje é o que ele tem para disputar. E aí leva, se ele conseguir o título, né? O leva para uma Libertadores que ele já disputou, já chegou em uma oitava de final e pode tentar galgar uma coisa maior numa Libertadores de um ano que vem, caso lá esteja, seja pela Sul-Americana, seja pelo Brasileiro, porque caso ele não chegue pela Sul-Americana, ele ainda pode ir pelo Brasileiro. Mas eu acho que tem muito do que o Bandeira falou. Você pode dizer o seguinte, não é a principal competição da América do Sul, mas é uma competição que vem crescendo em valorização pela própria entidade e que o Fortaleza chegou onde ninguém outro time do Nordeste chegou e muitos clubes que também não são do Nordeste não conseguiram chegar. Esse ano, por exemplo, o próprio São Paulo, que já ganhou a Sul-Americana, numa partida que até nem terminou, né? Foi uma partida que teve confusão e tudo mais, eu não vou lembrar o ano, 2012, mas ele estava disputando 2012. Né? Ele estava nessa competição e caiu recentemente. São Paulo também queria chegar a essa final de Sul-Americana e não chegou. Então você tem que ganhar primeiro o que você tem. E principalmente, coloca o Fortaleza no mapa ali, né? No cenário de campeões de torneios da Conmebol. Nem todo mundo está nesse mapa. Com certeza, eu corroboro com tudo que o Bandeira falou. É uma competição que vem ganhando o seu grau de importância a cada ano que passa, até justamente a Conmebol, se inspirando na UEFA, nos moldes adotados pelos torneios europeus, fez essa final única, tanto da Libertadores e da Sul-Americana, buscando valorizar ainda mais o seu produto, né? Questão de venda de direitos de transmissão. É um jogo que vai passar para o mundo inteiro vai estar acompanhando o Fortaleza nessa final. Então, é um campeonato muito importante que vai render muitos frutos para o Fortaleza, esportivamente falando, em caso de título, e financeiramente falando também. O Fortaleza já somou mais de 27 milhões e meio de reais na campanha da Sul-Americana. Se ele ganhar, ele tem 5 milhões de dólares, que a gente, aí trazendo para real, né, dá em torno de 25 milhões de reais. Tem todas as vagas nas competições que o Bandeira falou, que vão elevar ainda mais o status, o nome do Fortaleza mundialmente falando, não só na América. Vai entrar nesse mapa de campeões continentais. O Fortaleza já fez história só por chegar nessa final. Só por ele estar disputando o seu primeiro nordestino, eu até fiz um texto para o Diário do Nordeste, quando o Fortaleza classificou contra o América para jogar a semifinal. Falava que de o Fortaleza estar na semifinal, ele já se consolidava entre os times do continente sul-americano, no mapa da Sul-Americana. Você olha para o Fortaleza hoje, você consegue ver um time que todo ano vai estar se credenciando a disputar competições internacionais. A primeira vez que ele disputou um torneio internacional foi em 2020, aquela que foi a Sul-Americana num formato diferente, que era todo mata-mata. 21 ele não participa, mas de 22 para cá, todo ano o Fortaleza tem disputado pelo menos uma competição internacional. Né? Exatamente. Desde a chegada do Vojvoda, é claro que a gente não pode esquecer o trabalho desenvolvido pelo Rogério Ceni, que levou o time pela primeira vez a uma competição sul-americana. Teve aquele ato em 2021, né, porque o time fez um mal brasileiro em 2020, né? Toda uma questão de troca de treinadores e tudo mais, mas desde o Vojvoda é um trabalho que vem sendo feito a longo prazo, e isso vai se consolidando com a participação do clube nas competições. É como o Bandeira falou, é uma competição de segundo escalão, menos importante, mas se eu estou ali todo ano, eu estou batendo, eu estou entendendo como joga a competição, entendendo como eu enfrento esses times sul-americanos, que muitos são catimbenses, como a gente fala, né, aquela catimba argentina, eu vou estar mais próximo de alcançar grandes títulos, grandes feitos. Então a gente pode olhar hoje para o Fortaleza se credenciando muito forte para brigar por esse título da Sul-Americana e quem sabe mais na frente vislumbrar coisas maiores como o Libertadores. Até o Boeck deu uma entrevista recente, ele falou, a gente vai jogar aqui a final da Sul-Americana, mas daqui a pouco a gente já pensa em Libertadores, já pensa em Mundial de Clubes. Ele falou isso, o Fortaleza já pensa em Mundial de Clubes. Então é uma coisa que talvez há 6, 7 anos o torcedor tricolor não imaginava. Isso que o Boeck falou demonstra como o Fortaleza está pensando num modelo de escada. Eu cheguei numa final de uma competição internacional que foi a Sul-Americana, eu posso ser campeão, se eu for campeão, como o Bandeira falou, eu chego numa Libertadores com outro status, porque eu chego como cabeça de chave. Porque a primeira vez que o Fortaleza disputou a Libertadores, ele ficou acho que na última vaga. Pote 4. Ele ficou na última vaga de via brasileiro. Desta vez ele pode chegar como cabeça de chave. Esse ano entrou na pré-Libertadores. Na pré-Libertadores, não conseguiu chegar na fase de grupos. Agora você joga cabeça de chave, você já tem, teoricamente, adversários mais simples, porque os principais já estão em cabeça de chave, distribuídos, né? Exatamente. Então você consegue até se reorganizar isso. Mas é muito disso.
Porém, antes de chegar ao próximo ano, ele tem que consolidar esse título. Claro, claro. E aí, para isso, eu acho que aí a gente entra no aspecto de preparação, né? A gente está acompanhando e falando de Fortaleza já há algumas semanas sobre essa... Desde que passou pelo Corinthians, a preparação do clube tem sido diferente para chegar nesse status de ser um finalista de Sul-Americana. E o que me chamou a atenção é como o Vojvoda controlou esse processo. Sem muita euforia, sem muito oba-oba, com todas as entrevistas que a gente tem acompanhado, até em zona mista, são jogadores muito deixando esse lado, o favoritismo não tem, a rivalidade fica pro outro lado. E a forma como o Fortaleza chega a Maldonado. Fortaleza levou toda a delegação, levou boa parte dos funcionários, a gente acompanhou os treinos do Fortaleza, tá lá o Sexta-feira, tá lá o que cuida do gramado, o Edinaldo. O Edinaldo. Você deu a esses profissionais, tá a Toinha, tá lá, tá o roupeiro, enfim. São pessoas que viveram a vida inteira no PC, trabalhando nos bastidores, mas é bastidor mesmo. Não aparece nem naqueles vídeos de vitória, não vão nem pro estádio. E essas pessoas estão vivendo com o clube um momento diferenciado. Você levar uma pessoa que cuidou do gramado do PC a vida inteira para conhecer o Uruguai, para viver como é um clima de final, isso mostra quanto o time está unido. O quanto o Vojvoda tenta passar, e aí, ao meu ver, é uma lição que ele tenta passar para os jogadores. Olha, aqui não tem vaidade. Sim. Aqui tá todo mundo em prol do mesmo objetivo. E isso fica muito claro quando a gente escuta a entrevista do Marinho, muito sereno, a gente até debatia a presença do Marinho, muito sereno, sabendo que o foco é o Fortaleza. Então, ao levar esses profissionais e conduzir o Fortaleza como o Vojvoda conduziu até esse momento de final, fala muito sobre a grandeza que o time está vivendo hoje. Porque eles estão colocando à frente de qualquer outra coisa algo inédito que seria o Fortaleza conquistar um título internacional. E isso, esse foco ele é muito importante. E tem um outro aspecto que a gente já tinha mencionado aqui, que é o aspecto financeiro. O Fortaleza até aqui já somou 27 milhões de reais, estou convertendo em real para ficar mais fácil, 27 milhões de reais na Sul-Americana. A meta de orçamento para competições internacionais era de 15. O time já bateu, faz tempo. E ele ainda pode faturar mais 10 milhões se for vice-campeão, e se for campeão, mais 25 milhões. Ou seja, o Fortaleza pode terminar, se ele erguer a taça... No mínimo, ele já tem garantido 35, 37. Né? 37, no mínimo. Ele pode chegar a ter 20, até 40 e... Não, 52. Não, mais de 50 milhões. Ele pode bater 52 milhões de reais se ele for campeão. É uma cota de Série A do brasileiro. Exato. 52 milhões, né, João? Fora se a gente pensar nas outras competições que ele vai jogar. Então Sim, ele já vai receber... Fora a renda dos jogos, né? O Fortaleza fez rendas milionárias contra o Corinthians, fez uma renda boa contra o Atlético Mineiro, América Mineiro, do próprio Libertad, ou seja, é uma competição lucrativa demais. A previsão, por exemplo, da Série A de orçamento era de 60 milhões, ele pode bater 52 só na Sul-Americana. Claro que a Conmebol, ela dá de um lado e ela tira de outro, né? Porque tipo, você paga muita coisa. A CBF, por exemplo, paga translado, tô falando brasileiro, hospedagem, essas coisas. A Conmebol não, é tudo você que paga, mas ainda assim é uma arrecadação que é muito maior do que o time estava projetando. Mesmo que ele não seja campeão, de 37 milhões para 52, você projetou 15, amigo, e você está conquistando, fora o que ele ganhou na pré-Libertadores também e tudo mais, né? Então é uma arrecadação muito alta e é aquilo que o Bandeira tinha falado, a valorização da competição também na parte financeira nos últimos anos. Com certeza, e é isso que faz o Fortaleza estar cada vez no patamar que ele está hoje, está cada vez mais se consolidando. Essa questão de participação em competição internacional todo ano vai aumentando as cotas, o time vai avançando de fase, garantindo ainda mais premiação, e a gente até falou, Fortaleza, sendo campeão da Sul-Americana, vai embolsar esses mais de 50 milhões de reais, ele vai ter dinheiro da Conmebol, da participação na Libertadores do próximo ano, ele vai garantir a vaga já na fase de grupos, então já é um valor maior. Ele já entra na terceira fase da Copa do Brasil, que em 2023, se eu não me engano, a cota de participação foi 2 milhões e 100 mil reais para os times que já entraram na terceira fase. E existe uma possibilidade, os times estão se articulando, esses times que entram na terceira fase, para existir uma soma nas 3 primeiras fases. Como eu não participei da primeira e da segunda fase, como eu vou entrar, eu já ganho esse valor. Então, isso aí já seriam mais 5 milhões, caso isso seja concretizado. Fora a participação em torneios internacionais, desafio contra o time da Liga Europa, o campeão. Então, isso vai ter uma valorização. Patrocinadores vão querer estar atrelados à sua camisa para esse jogo, que vai
passar para o mundo inteiro. Então isso traz um ganho financeiro muito grande para o Fortaleza e a tendência é que isso, se bem administrado, como já vem sendo feito ao longo dos anos, dê mais frutos para o time. Dentro disso que vocês estão falando, disso que você falou, João, das competições que abrem-se se o Fortaleza for o campeão. A Libertadores é a principal e é o grande objetivo, e a gente já falou aqui da importância de ser cabeça de chave. Você pega os principais times, os mais difíceis, e você distribui em outras chaves, ok. E aí eu queria falar desses outros torneios, né? Vamos começar por esse torneio que foi recente, que esse ano foi disputado entre o Medellín e o Sevilha, e nos pênaltis acabou dando Del Valle, né? Independente Del Valle e Sevilha. O Fortaleza pode disputar com o campeão da Europa League, o Bandeira citou o Liverpool, que está no grupo E, inclusive é o líder lá do... grande favorito, né? Que é o grande favorito. Gente, olha o tamanho desse jogo que pode acontecer. Você já imaginou? É ida e volta, né? Essa partida? Não, é jogo único na casa, né, do europeu, que é mais especial ainda, né? Mas assim, o Fortaleza tá levando lá pro Uruguai mais de 6 mil torcedores. A última parcial era de que tinham mais de 6 mil bilhetes só do Fortaleza comprados. Eu tô estimando que vai ficar ali na casa dos 8 mil. Ontem, por exemplo, tinha gente ainda à noite em Guarulhos, o aeroporto cheio de torcedores do Fortaleza. Na quinta-feira. Isso, já vi. Ontem a gente tá gravando aqui na sexta, né? Na quinta, à noite, eu recebi 11 horas da noite um torcedor que mandou uma foto pra mim, cheio de torcedores embarcando ainda naquele momento. Então ainda tem gente chegando no Uruguai. Eu tô colocando aqui uma estimativa de 8 mil pessoas indo pro Uruguai. Você já imaginou o Fortaleza, não sei se é essa mesma quantidade, mas viajando pra Europa para fazer um Fortaleza e Liverpool? Fora que o João tava me falando, ainda tem um pessoal que vai cair da Champions que entra lá também. Então, assim, não só o Liverpool, pode ser outras grandes equipes. São confrontos, Bandeira, que a gente não imaginaria o Fortaleza disputando a um prazo médio, curto, médio prazo. O Boeck até cita, o João Vitor estava fazendo até essa matéria, vai estar disponível logo no site. Só antes de você falar, porque o Boca Juniors, por exemplo, que é a questão da Recopa, Fluminense ou Boca, tudo bem, o Boca você até pensaria em enfrentar... Pode enfrentar na Libertadores. No Libertadores, como você enfrentou o River Plate. Um rival que próximo, já foi, né? Exatamente, é próximo. Mas olha o tamanho da competição. E a gente fala já da outra competição que pode começar no ano que vem. Mas só o fato de você enfrentar um campeão da Europa League, tendo a possibilidade de ser um Liverpool ou de outras equipes também de peso que vão vir da Champions League, eu tô quase derrubando, né? Eu vou passar pra cá, eu já vi. Que estão chegando, é uma coisa que pouca gente imaginaria num prazo tão curto. E é isso. E eu acho que o próprio Fortaleza, ele tá muito ciente disso. O Boeck falou sobre essa ascensão meteórica do Fortaleza, né? Um clube que passou 8 anos na Série C, conquistou esse acesso, se reformula, traz o Rogério Ceni, sobe de primeira para a Série A, quando tá na Série A, tenta estabilizar com o Rogério, e a gente já falou em vários podcasts sobre essa construção do Fortaleza que passa por uma reorganização na diretoria, por você profissionalizar a diretoria. Eu acho que esse é um ponto que o Fortaleza fez e acertadamente foi vitorioso com isso. Profissionalizou a diretoria. Hoje todos os cargos são remunerados, todo mundo tem que bater suas metas, como qualquer empresa. Passa pelo aspecto técnico, né? Porque você conseguiu montar comissões técnicas vitoriosas em alguns momentos, tirando realmente essa lacuna aí de 21. E passa muito por você saber aproveitar o momento. Eu acho que o Fortaleza, ele acerta quando ele começa a surfar na onda do momento. Cara, se eu estou bem, se eu estou conseguindo competir de igual para igual com os grandes, então o que é que eu tenho que aproveitar? Se eu tá entrando grana, né? Fortaleza termina um campeonato em 2021, se estiver errado me corrige só o ano, atrás de Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Isso. Entendeu? Então, das 3 potências financeiras do país, o Fortaleza terminou em 4º. Com uma discrepância de orçamento de gigante. Aí você vai no ano seguinte para uma Libertadores, você vai no outro seguinte para uma pré-Libertadores, você chega no final. Então, peraí, tô entrando muita grana, tô tendo muito dinheiro, então o que é que eu vou fazer? Eu vou investir ainda mais. O que o Fortaleza gastou no início do ano, contratando Brits, contratando Lucero, contratando Pochettino, o que o Fortaleza gastou nesse meio de temporada, contratando Marinho, contratando Machuca, o time tá o que o Fortaleza gastou em dezembro, renovando com o Vojvoda, então não é barato. Então assim, o que é que o Fortaleza fez? Usou da onda, pô, tô ganhando grana, então vou investir ainda mais no meu elenco. Esse elenco que chega para a final contra a LDU, é um elenco que já foi vitorioso, tem muitos jogadores que já foram campeões da Sul-Americana. Você tem o Marinho, que já foi eleito o melhor jogador da Libertadores, aquela final que o Santos fez com o Palmeiras.
Palmeiras venceu com o gol do Breno Lopes, mas o Marinho foi eleito o melhor jogador da final e da competição. Então você tem no seu elenco um jogador que já jogou, já está acostumado com um grande jogo. Você tem jogadores que já conquistaram esse mesmo torneio. Então você melhorou o seu elenco, você tornou ele ainda mais forte. E a impressão que dá é que o Fortaleza se preparou muito para esse momento. Então, assim, a gente sabe que futebol é maluco, qualquer coisa acontece. Mas esse elenco do Fortaleza que entrará em campo no sábado contra a LDU é um elenco já testado. A gente diz já passado na casca do óleo, do alho, né? Por quê? Porque são jogadores que já viveram esse momento. Né? São jogadores acostumados à decisão. Então é muito bacana você acompanhar esse momento e principalmente, eu acho que o grande pulo do Fortaleza foi aproveitar essa onda. Tô bem, tô ganhando dinheiro, o que é que eu faço? Invisto mais ainda para ficar ainda melhor, e mais ainda melhor. E aí você vai conseguindo tá todo o tempo figurando nessas prateleiras. É consequência, né? Consequência. É Só para eu passar pro João, um ponto muito importante disso foi quando o Fortaleza recentemente foi para a SAF. Vai vender, vai entrar ainda mais grana e o futebol vai tentando se fortalecer. Eu acho que é mais ou menos esse caminho que o Fortaleza percorreu. Esse investimento, a consequência é essa. Você poder enfrentar, João, equipes desse naipe que a gente estava comentando aqui. A gente está citando o Liverpool porque é o grande favorito lá na Europa League, mas você pode ter outras grandes equipes também nesse jogo da Europa, que já é uma coisa confirmada, já aconteceu esse ano. Sim. Diferentemente de um outro torneio que pode vir a acontecer, a Conmebol já confirmou que vai ter, mas não que vai ser já em 2024, eles querem que seja já em 2024, com a CONCACAF, que seria 2 times da CONCACAF, 2 times da Conmebol. E Final em Four, tese, né? Seria o campeão da Libertadores e o campeão da Sula com o campeão da Conca Champions, da né? Leagues Cup, que é uma Copa disputada entre os times da MLS e os da primeira divisão do México, e o campeão mexicano. Isso, né? Seriam esses 4 numa espécie de Final Four lá que eles querem fazer e já querem para 2024. E aí você pode vir você pode vir enfrentar, por exemplo, um time lá do Miami que tem o Lionel Messi. Você já imaginou o tamanho de um jogo desse, João? É um negócio incrível, né? Eu acho que assim, a gente fala muito disso. É jogo contra o campeão europeu, é jogo possivelmente contra o time do Messi. É muita coisa assim que você não imaginava. O torcedor do Fortaleza não imaginava isso há 6, 7 anos, como a gente fala. E o Bandeira foi bem feliz nas palavras dele, destacando isso. É um processo que já vem sendo construído há muito tempo. A gente conversou com o Lucas recentemente, né, Breno? Ele falou isso. É um processo que vem antes da chegada do Rogério Ceni. Muito torcedor tem essa visão que isso começou após o acesso, porque começou a ser mais divulgado, o time começou a ter resultados expressivos, e um atrás do outro, né, seguidamente, mas é um processo que já vem sendo feito há muito tempo, e isso vem sendo refletido hoje. Fortaleza aí, quando subiu 2019, fez um bom campeonato, foi para uma competição internacional. Em 2020 foi realmente ali onde ele sofreu, mas é isso, você aprende com seus erros. Foi uma temporada ali que foi abaixo, mas depois todas as outras foram positivas, foram campanhas positivas que levaram o time a estrear na Libertadores pela primeira vez. No ano seguinte, mais uma Libertadores, dessa vez na pré, ir para a Sul-Americana e chegar na final. Então isso credencia o Fortaleza a participar desses grandes jogos, contra o campeão europeu, contra possivelmente o time do Messi, quem sabe, internacionalização de marca, jogar nos Estados Unidos, jogar na Europa, jogar em Enfield, na Inglaterra, ou a gente fala muito daquele, porque tem as raízes com a França, né, Fortaleza e PSG, e isso há um tempo atrás teve até essa história, né, de um amistoso com o PSG. Imagina se o PSG cai da Champions para a Europa League e é campeão da Europa League. Fortaleza e PSG em Paris, que tem todo o meme acaba, o marco histórico, né, no estádio do Paris Saint-Germain. Então isso são várias possibilidades. São várias possibilidades para o torcedor do Fortaleza ficar empolgado, vislumbrar, e realmente o time vem correspondendo dentro de campo, e a gente espera que possa conquistar esse título para se credenciar essas competições, esses jogos tão importantes. E a gente está falando aqui na perspectiva, claro, do Fortaleza conquistar esse título. Óbvio que a LDU é uma equipe que tem mais histórico em competições internacionais, tanto que vai buscar o seu 5º título. É um time também experiente, não dá para você afirmar nada antes da bola rolar, até porque é jogo único, e jogo único tem aquela coisa, né? Tem o dia, tem o momento de uma peça do clube, do coletivo. Então, vamos aguardar, mas a gente está colocando aqui, mensurando dentro aqui do Fortaleza Cast, o tamanho desse título, né? Não só o fato do status,
como o fato de o que pode te levar esse título de uma Copa Sul-Americana. Eu acho que fica muito claro, né? Porque para a LDU, que já teve o seu momento de auge ali entre 2008 e 2010, onde ela ganhou Libertadores, ganhou Sul-Americana, era com Bausa, né? Se não me falha a memória, o treinador. A LDU já viveu grandes momentos também, né? E é um time que já brilhou um pouco mais na América do Sul. Claro que para a LDU abriria todas essas possibilidades que a gente está dizendo. Mas eu não sei se a mensuração hoje, a nível de hoje para o Fortaleza, eles estão lá sem ganhar desde 2010 um título internacional, eu não sei se eles observam com a mesma tamanho que a gente está mencionando aqui para o Fortaleza, o que seria ser campeão da Sula. Mas eu estava lendo na imprensa lá equatoriana, Bandeira, que eles estão muito sedentos, porque faz muito tempo que não tem um título internacional, né, para a LDU. Então acho que eles vêm também eles estão dando essa mesma importância que a gente está dando aqui, caso o título fique com a LDU. Mas o que eu queria falar não era nem isso. O que eu queria falar era o seguinte, o João falou sobre internacionalização da marca. O Marcelo já tinha falado sobre isso antes, quando o Fortaleza jogou a Libertadores pela primeira vez. De internacionalizar, de deixar o Fortaleza mais conhecido na América e também no mundo. Eu acho que hoje, com o Fortaleza chegando na final, ele consegue avançar bastante isso. Especialmente, não só a nível fora, mas a nível de Brasil. As chamadas que a gente está vendo em mídia nacional, a ESPN, por exemplo, está o tempo inteiro ao vivo de lá. A gente aqui faz o nosso trabalho de maneira local, está levando para o pessoal, está mostrando. Mas existe uma mídia também do Sudeste que está dando uma atenção a essa competição. Então, não só deixar essa marca mais conhecida na América do Sul, mas a nível de Brasil, o Fortaleza também está conseguindo uma visibilidade muito grande por ter chegado nesse momento, nessa decisão. E a própria ação, né, de marketing que o Fortaleza fez, pedindo para que os torcedores que fossem ao Uruguai levassem camisas para doar para os uruguaios. Isso aí, meu amigo, a longo prazo vai refletir algo muito, muito marcante. Você vai passar férias no Uruguai, daqui a 2, 3 anos você vai ter alguém com a camisa do Fortaleza. E aí quando alguém for pesquisar, onde é que fica o Fortaleza? Quem é o Fortaleza? E aí você consegue... É o chamado marketing orgânico, né? Você não faz um esforço muito grande, você não faz um investimento financeiro muito grande, você apenas pede para o seu torcedor, tem uma camisa lá? Dá para um uruguaio, vamos colorir o estádio. E aí, dessa forma, aquela camisa vai ficar por muito tempo e a marca começa a ficar mais conhecida. Isso é muito legal e a gente vive nesse mundo globalizado, onde as fronteiras são derrubadas com a internet, porque o Fortaleza ele tem uma simpatia muito grande do resto do país. Eu acho que virou um clube meio que todo mundo gosta de acompanhar. Sim. E isso começa desde as festas que a torcida faz com mosaicos, né? Desde as campanhas, porque o Fortaleza é meio que, por um tempo, foi visto como aquele patinho feio, né? Uhum. Pô, o time não tem dinheiro, não tem grana, mas tá lá. Tá jogando de igual para igual com os grandes, tá derrubando muito grande. E assim ele fez, assim, tirou vários grandes no meio do caminho. Então, as pessoas tendem a olhar com mais carinho. Mas essa construção de você ter uma identidade forte, olha, eu venho e eu chego para conquistar. Eu vou para jogar com qualquer clube brasileiro, não é para empatar, eu vou para jogar de igual para igual. Essa construção do Fortaleza em tentar se firmar ainda mais no cenário futebolístico tem feito a marca Fortaleza crescer exponencialmente. E aí reflete número de sócios, reflete número de camisas vendidas, de patrocínios. A marca do Fortaleza hoje vale muito mais. Mas é isso. Dentro de campo as coisas têm que acontecerem para você crescer. Eu lembro, Bandeira, quando o Fortaleza fez a primeira partida dele internacional que eu digo assim, valendo, né? Porque o Tom até trouxe essa semana que teve alguns amistosos e tal, mas quando ele fez pela Sul-Americana a primeira partida dele, que foi lá em 2020 contra o Independiente, no jogo de volta eu consegui me infiltrar, me meter na torcida do Independiente para tentar conversar com o pessoal. E assim, no meu portunhol péssimo, quase que não entendi os caras, mas assim, a gente percebia que eles não conheciam o Fortaleza. Eles não conheciam, às vezes tinha deles que não conhecia nem tinha ouvido falar da cidade de Fortaleza. E olha que Fortaleza é um ponto muito turístico aqui no Brasil e tal, mas eles não conheciam. Hoje é diferente. Se você pegar por tudo que o Fortaleza tem feito, pela presença dele nas competições internacionais, e hoje por chegar numa final, com certeza muita gente que não conhecia o Fortaleza e talvez não tivesse ouvido falar na cidade de Fortaleza, hoje já conhece por conta disso. É uma divulgação que não é só para o clube, a cidade também se beneficia um pouco com isso, porque geograficamente a gente está isolado do eixo lá. Os clubes quando vinham jogar Libertadores e Sul-Americana, geralmente jogavam ali com os times São Paulo, Rio, Minas. Às vezes Rio Grande do Sul, Minas.
hoje eles estão vindo para cá. Já vieram para Fortaleza Colo-Colo, que é um grande do Chile, já veio para Fortaleza River Plate, São Lourenço, Alianza Lima. Alianza Lima do Peru. Esse ano teve Palestino, Palestino, muitos clubes de países diferentes que estão vindo para cá. E agora com essa final, sem dúvida alguma, e aí é que tá, nesse ponto eu acho que a gente volta àquela polêmica, né? 2 jogos ou jogo único? Nesse ponto eu acho que os 2 jogos, para você mostrar o Castelão, a força, o impacto da torcida, que imagina a festa que a torcida do Fortaleza não faria no Castelão numa final dessas, né? Para você mostrar Castelão, festa da torcida, a cidade em si, trazer mais gente. Se fossem 2 jogos, eu acho que o Fortaleza conseguiria mostrar muito mais para os torcedores de outros países que iriam estar assistindo essa final, o seu tamanho, como é que é a torcida aqui, como é que... Enfim, mostrar a cidade de Fortaleza e o Fortaleza em si. No jogo único, você... pode internacionalizar a marca e fazer com que o Fortaleza fique mais conhecido dentro do Uruguai e tudo mais, mas os 2 jogos eu acho que seriam melhores para essa questão de demonstrar o clube, mas para internacionalizar essa final única ela também é importante, porque muita gente está lá. Ontem a Denise Santiago estava participando com a gente, tinha torcedores de outros países que estavam lá de férias em Punta e que estão lá e vão acompanhar e que estavam vendo aquela movimentação. De uma forma ou de outra você consegue fazer com que o clube seja divulgado. E essa ação do Paz, que é uma ação simples de você doar uma camisa, ela é importante, por mais que não... Ela fica, né? É simples, mas ela exatamente, ela é fixo, deixa lá. Você vai ver, mesmo quando não tiver mais final de nada, gente do Uruguai passeando com camisa do Fortaleza. Vai deixar a sua marca no lugar, né? E até falando disso, eu acho, Breno, que até isso, de toda forma, já mostra a força do Fortaleza, a força da torcida do Fortaleza. Essa expectativa de 8 mil torcedores invadirem Punta del Este... a gente viu aí nos últimos dias acompanhando questão de preço, né? Cotação não é barato sair de Fortaleza para ir para o Uruguai. Torcedores aí se deslocando, muitos de ônibus, alguns buscando as melhores alternativas para tentar diminuir esse custo, né? A gente sabe que lá no Uruguai, até companheiros nossos que já estiveram falam que é um país que tem um custo de vida muito caro para você se alimentar, para você realmente viver no país, né? Passear. Então a gente sabe que isso não é barato. Isso mostra a força, a paixão desses torcedores de chegar lá. E a Denise até já está lá, né? Trazendo toda a cobertura aqui para a gente. Ela participou com a gente na quinta-feira à noite e ela falou justamente dessa ação do Paz, que ele teve essa ideia, vamos pedir para os nossos torcedores darem uma camisa para os uruguaios, para outros torcedores. E ela falou, quando chegou lá, o torcedor do Fortaleza os uruguaios já conheciam, até porque o Fortaleza já passou lá por Maldonado. Começou lá, né? Começou né? E também justamente por isso, por essa consolidação da marca Fortaleza. Então, quem é esse? Muitos podem ter pensado no começo do ano, quem é esse Fortaleza que está vindo jogar contra o Deportivo Maldonado? Já participou da Libertadores e tudo, mas quem é? A gente ainda não tem poucas informações. Hoje, o Fortaleza chegando para a final da Sul-Americana é totalmente diferente do que chegou lá em janeiro. Já tem um respeito, já tem um conhecimento maior. E a gente falando disso, Fortaleza geograficamente... E sabe do potencial da torcida. Geograficamente é mais isolado, né? Mais distante do sul, sudeste, dos grandes centros. Só que hoje, você olha para Fortaleza, você olha aqui para a nossa capital, Fortaleza é o polo futebolístico do Nordeste. Sim. Hoje não é mais Recife, não é mais Salvador, hoje é Fortaleza. Você pensa no futebol nordestino, você vai olhar para Fortaleza. Porque justamente Fortaleza se credenciou para isso, Fortaleza fez por onde chegar a isso e está colhendo os frutos e pode colher o maior fruto da sua história até o momento, nesse sábado. Essa questão da torcida, João, até falava ontem com o Wilton Bezerra, ele estava dizendo o seguinte, olha, por toda essa festa que a gente está vendo o torcedor fazer, por todo esse esforço, já valeu, independentemente do resultado, já valeu, porque é uma coisa histórica. Mas o título, é claro que você não quer chegar no final e não ser campeão, né? E o título abre muita coisa que a gente já falou aqui. Mas eu queria falar dessa questão da torcida do Fortaleza. Vai ser a maior invasão, provavelmente, de torcida de um clube nordestino em outro país. Eu repito, já tem mais de 6 mil bilhetes até a última informação. Já pertence ao Fortaleza, inclusive, só pra gente... Exato. Ele vai aumentar. Foi quando ele jogou contra o River Plate, né? Já a última informação é que são mais de 6 mil bilhetes vendidos à torcida do Fortaleza, e eu tô colocando ali que deve chegar a 8, eu acredito que vai chegar, porque muita gente ainda não está lá. Tem gente que vai chegar pertinho da hora do jogo, sabe? No próprio dia. Tem gente que tá indo sem ingresso, Breno. A torcida do Fortaleza, ela tem acompanhado o time nesse crescimento, ela tem chegado junto. Você elencou aqui o que o Fortaleza tem desenvolvido nos últimos anos, mas o torcedor tem chegado perto, o torcedor tem feito o que puder, tem se virado para ir acompanhar o time nesses momentos históricos. E eu acho que isso faz toda a diferença também, porque o João Vitor falou, não é barato. Por cima aqui, João, você que é
gestor e faz essa questão de ver ele... Sai por quanto uma viagem? Por baixo, assim. Passagem, Se uns você 5. for de avião hoje, o torcedor que comprou um pouco, ele não sai por menos de 9 mil, né? Tem torcedor que tá indo no bate e volta, né? Que é você não se hospeda em lugar nenhum, você vai, chega na cidade, assiste o jogo e volta. Esse torcedor conseguiu pagar até 4 mil reais, né? Que você gastou 3.200 mais ou menos de passagem de avião, pega mais um ônibus em Porto Alegre, tem algumas pessoas que fizeram assim, e aí você vai, 10 horas de ônibus, assiste o jogo, 10 horas voltando e volta para Fortaleza. Na pior das hipóteses. Mas por baixo, um torcedor, ele para assistir esse partido, ele não gastou menos de 5 mil reais. Quer dizer, não é barato. E a galera tá indo nessas condições, né? Nessas condições, Tem gente que saiu nessa daqui quantidade. na segunda-feira, Exato. né, de ônibus, atravessou o país inteiro para ir para lá. E aí chega esse ponto. A gente já deu matéria a gente foi de moto, a gente trouxe um personagem de um torcedor que tá vindo da Austrália. O cara rodou 200 quilômetros até o aeroporto da Austrália, pegou 14 horas de voo pro Chile, do Chile já pegou mais 2 horas para Argentina, vai de barco para Maldonado. Ou seja, o cara atravessou basicamente metade do mundo para chegar nessa partida. E isso é o legal. E o mais legal também, aquele torcedor que não foi, nem é mais, nem é menos torcedor do que quem tá lá. Claro que não. Né? Claro a que gente não. sabe que cada um tem suas limitações, sejam Sim, financeiras, sejam questão de trabalho, sejam físicas. O importante, eu acho, que o torcedor entendeu é que é um momento histórico para o clube. Exato. Né? É isso que a gente Ele sente entendeu no o tamanho clima desse pela momento, cidade. Né? A gente sente esse clima. O tamanho é esse. Né? Esse mesmo torcedor já chegou a atravessar o país para ir para Pelotas, quando acompanhou o Fortaleza contra o Brasil de Pelotas na Série C. Esse mesmo torcedor já viveu outros momentos. E ele está podendo desfrutar agora. Ele está podendo viver esse momento com o clube, que é um momento histórico. E aí vocês falaram num ponto, e eu acho que é importante a gente citar. Caso o título não venha, não é terra arrasada. Né? O mundo não acaba por Fortaleza caso ele perca essa final para a LDU. Pelo contrário, eu acho que o Fortaleza já fincou os pés em uma competição internacional. No Campeonato Brasileiro, dificilmente ele perde essa vaga da Sul-Americana, vai lutar até o fim por uma pré-Libertadores. Então, assim, já tem, na pior das hipóteses, a mesma competição para jogar em 2024. Sim. E aí você vai, de novo, buscar o título. Então, assim, para o Fortaleza, e é importante que se diga, o Fortaleza tem uma base muito sólida de jogadores, de comissão técnica, financeira, que a gente destacou. Então, assim, caso o título não venha o vice-campeonato, o time tem que ter muita consciência de que é importante jogar competições internacionais até você ganhar. Porque eu acho que quando você chega na final, você se convence que você pode. Exato. Se você conversasse, pegasse em algum momento, você assim, eu lembro que quando o Fortaleza foi começar esse ano na pré-Libertadores, muita gente falava assim, a gente não sabe se vai passar para fase de grupo, mas se não passar e for para a Libertadores, para a Sul-Americana, quem sabe a gente tenha mais possibilidade. Mas era um tenha mais possibilidade, você não dizia com tanta firmeza, né? Vai chegar na final. E o time chega. Então, quando você chega, você passa a dizer, peraí, eu posso ir mais além. Tá tão perto, né? O fato de você chegar numa final de Sul-Americana, não sei se vocês concordam comigo, mas ele faz com que o time passe a sonhar até mais alto no Libertadores também. Exato. Porque você, poxa, eu consegui chegar, sabe? Quando você chega, você vê que a maneira de você encarar, de você acreditar é outra, né? E sabe uma coisa? Que o sentimento, quando o Fortaleza foi eliminado ano passado, nas oitavas de final da Libertadores, coisa que não é pouco, você tá entre os 16 melhores da Libertadores. Sim, e pela primeira vez que ele na primeira participação. Debutante na competição. E aí, quando o Fortaleza é eliminado, o sentimento de todo mundo é assim, tomara que saia logo, porque no Série A era lanterna. Então aqui, a Libertadores meio que foi deixada de lado em detrimento ao Brasileirão. O Voivoda até falou, o torcedor não desfrutou direito da competição. E aí, isso ficou muito acho que no subconsciente da própria comissão técnica. Então, essa Sul-Americana foi encarada assim, nós vamos viver jogo a jogo. Competição, a gente vai desfrutar para vivenciar. E aí, o resultado, a gente viu. O Fortaleza foi melhor na fase de grupos, foi o melhor time de todos na fase de grupo. Foi um time que foi muito assertivo nos jogos fora de casa, resolvia em casa, segurava no primeiro jogo nos mata-matas para resolver em casa. Foi assim com o Libertad. O América já conseguiu mais ou menos matar no primeiro jogo, mas foi assim com o Corinthians. Então, assim, é um time que tá cascudo mesmo para viver esse momento. João Vitor e João Bandeira, né? João Vitor. Ainda nessa linha que a gente está
dimensionando, pro Fortaleza eu não tenho dúvida que vai ser o maior título dele, né? Porque vai ser um título internacional e o Fortaleza é campeão brasileiro, mas é campeão da Série B. Não tem um título, por exemplo, de Série A. Mas pro Fortaleza vai ser um título totalmente destacado. Pro Nordeste, qual vai ser o peso desse título, né? Muitas pessoas falam assim, porque a Série A ela tem uma outra visão, né? A Série A ela é muito difícil. Se a gente fizer ali uma linha de paralelo, é a mesma coisa dos times que disputam ali, sei lá, Premier League e para competições como a Europa League. Mas existe uma questão também de hierarquia, uma competição como é bom. Agora, pro Fortaleza, eu queria que você dimensionasse assim, o Fortaleza se chegar a ser campeão da Sul-Americana, tá na final, disputa contra a LDU. Pro Nordeste, qual é a dimensão disso? Porque vai ser o primeiro título internacional do futebol do Nordeste também, né? Essa é uma discussão que a gente já vem tendo aqui há um bom tempo, né? É uma discussão que dá muito pano para manga, né? Sim. Como a gente fala. Porque a gente pega aí, o Bahia é bicampeão brasileiro, o Sport tem um título da Copa do Brasil, o Fortaleza tem um título da Série B e está buscando esse título continental pela primeira vez, como você disse. Vai ser histórico, já vai ser marcante, porque vai ser o primeiro título internacional de um clube do Nordeste. Clube do Nordeste, isso. Já vai ter o seu peso por isso. Fortaleza foi lá, foi o primeiro time que conseguiu superar as fronteiras, né? Superar as fronteiras brasileiras e ser campeão continental. Só que a gente tem que lembrar também que são épocas distintas, épocas diferentes. O Bahia foi campeão brasileiro pela última vez, acho que em 88, se eu não estou enganado, não foi bem, né? Acho que é isso. O título 59 e 88, se não me falha a memória. 88, o último título. Então era um futebol diferente, era uma outra época diferente. Tinha o próprio formato do Brasileirão. O formato do Brasileirão era mata-mata na época, né? O Sport foi campeão da Copa do Brasil em 2007 contra o Corinthians. Bem verdade, o Corinthians ali naquele ano foi um time que acabou caindo para a Série B, teve suas dificuldades, mas a gente também tinha uma disparidade do futebol do Sudeste com o futebol nordestino. A gente sempre teve essa questão financeira que antigamente lá atrás era maior, a disparidade era muito maior, não é tanta hoje, ainda existe, mas não é tanta. Então cada título tem o seu peso. Se a gente apontar, uns vão dizer que não é o maior título, principalmente o pessoal de Pernambuco, da Bahia. Se a gente disser que é... Até porque o Sport também tem 87, né? O Sport também tem um título do Campeonato Brasileiro. Então cada título tem o seu peso. Mas se a gente for puxar a sardinha aqui para o nosso lado, ser bem regional mesmo, a gente pode dizer sim, vai ser o maior título, justamente porque até você falou, tem a questão da hierarquia, né? É uma competição a nível continental, a nível internacional, enquanto as outras são a nível brasileiro. Mas você perguntou isso. Se a gente virar para um torcedor do Fortaleza e perguntar, você preferia ser campeão da Série A ou ser campeão sul-americano? Eu acho que a maioria escolheria ser campeão da Série A, também pelo peso, mas... Isso que você falou é verdade. Isso pro torcedor vai ser interessante, porque cada um vai ter o seu argumento. É uma competição internacional, o outro vai falar, mas é a Série A, é mais importante, porque não é a Libertadores. Então, assim, isso pro torcedor vai ficar um debate legal. Agora, mas sem dúvida alguma, o fato de ser o primeiro título internacional do Nordeste... ele por si só já fala muito também, já é histórico de qualquer forma, né? Sim, sim. E eu acho que a partir disso, a partir do que o Fortaleza vem fazendo e fez, né, na verdade, fez e vem fazendo, continua fazendo, eu acho que isso abre também muitos os olhos dos outros times do Nordeste. Até recentemente, vendo esses vídeos de bastidores, eu vi um vídeo do Rogério Ceni no Bahia. No vestiário e tudo. Sim. Quando ele chegou aqui, eu acho que ele tinha muito aquele estigma, como ele jogou toda a carreira no São Paulo, no Sudeste, ainda não conhecia o Nordeste, muito aquele estigma. O time do Nordeste não pode, o time do Nordeste não consegue. Hoje, eu acho que até o Rogério Ceni vendo o que o Fortaleza fez, o que o Vojvoda fez depois da chegada dele, ele falou disso no vestiário do Bahia. Não, a gente vai... falando para os jogadores, vamos conquistar uma vaga na Sul-Americana para o próximo ano, o Bahia está lutando ali na zona intermediária contra o rebaixamento, e a gente vai brigar por um título de Sul-Americana. Então eu acho que isso ele também... fala título internacional, né? Por um título internacional, internacional, pode ser campeão internacional, ele fala. E eu acho que isso também muda muito a visão de outros times. Então abre os olhos para esses outros, os concorrentes Bahia, o próprio Vitória aí que está muito próximo de voltar à Série A. O presidente lá já falou que próximo ano vai brigar por subindo, obviamente, né? Está muito próximo. Vai brigar para classificar o time para a Sul-Americana. Então isso puxa estiga os outros times, Sim. né? E aí, Bandeira, o que você pensa sobre o assunto? A gente está na reta final. E só lembrando que a gente está sempre continuando aqui no CI, né? A gente está falando aqui... Já fez, é bom que esse programa a gente já fez todas as possibilidades. De título, de torneios internacionais e também de derrota. Assim. Exato. Então, a gente está abordando aqui... É aquele bom papo de torcedor que você está acompanhando a gente aqui. O que o torcedor comenta, a gente tenta reproduzir aqui. Exatamente. Mas eu acho que é isso. O Fortaleza, essa conquista, ela sobe o sarrafo do futebol nordestino.
O futebol nordestino, o Fortaleza foi lá e mostrou que dá para competir em ponto corrido também. Antigamente, os títulos do Bahia, do Sport, eram muito um outro modelo de competição. Quando instituídos os pontos corridos, ficou muito a história de que não dá, tem que ter um elenco forte, tem que ter um investimento milionário para tentar ser campeão. Fortaleza foi lá e conseguiu um 4º lugar. Sim. Melhor participação de um nordestino. Então, assim, Fortaleza, da mesma forma, foi lá e desbancou o Corinthians e conseguiu chegar ao final do Sul-Americana. Então, assim, sobe o sarrafo, eleva o nível do futebol nordestino. E aí vem aquela história, o João Vitor falou, hoje Fortaleza, o Ceará é o principal do Nordeste. Mas aí, próximo ano, você já vê o futebol baiano mais forte, né? Você vem com o Bahia na SAF permanecendo na Série A, o Vitória campeão, provavelmente campeão na Série B, indo para uma Série A, então volta o protagonismo do futebol baiano. O esporte deve subir também, né? O esporte provavelmente volta e sobe. Então, assim, as forças do futebol nordestino, que por muitos anos, nos últimos 2, 3 anos, era Fortaleza e Ceará. Fortaleza e Ceará, elas assumiram o protagonismo do futebol nordestino. Por muito, eu acho que nos últimos 5 anos sempre figuravam. Sport na Série B, Santa Cruz sem divisão, Náutico na C, o futebol do Rio Grande do Norte também muito oscilando, de Alagoas da mesma forma, o futebol baiano também sem muito apresentar. E aí agora, o Fortaleza começa a medir forças para manter essa hegemonia no Nordeste, que o Ceará esse ano foi campeão da Copa do Nordeste, Fortaleza vem, então assim, é sempre rivalizando, Fortaleza e Ceará em títulos de Copa do Nordeste. Então, próximo ano vem o futebol baiano muito forte. Então, assim, essa conquista do Fortaleza de Sul-Americana eleva o sarrafo mais ainda. Nesse modelo atual, Fortaleza, melhor campanha de um time nordestino na Série A. Time nordestino que mais ficou anos seguidos disputando primeira divisão. Caso conquiste o título da Sul-Americana, bota mais um ponto nisso. Então é isso. Essa rivalidade é muito boa porque ela alimenta e instiga aí mais que o Nordeste cresça. Pessoal, a gente vai chegando aqui ao fim do nosso Fortaleza Cast dessa semana. Acho que a gente pode esmiuçar bastante aí o peso. Então, uma coisa que a gente nem falou no finalzinho, que é a questão do ranking também da Conmebol, né? Que é bem estranho, né? Bandeira e João Vitor. É um ranking complicado, porque tem o fator histórico, o fator... desempenho nos últimos anos e pesa. Esse fator histórico é engraçado. Eu acho que é pra não deixar que os grandes clubes caiam, né? Acho que sim, do nada chega um Fortaleza desse e quer ser o melhor da Conmebol. É fator histórico, E tem os pesos que são diferentes. E pra gente entrar nesse mérito, né, do ranking, hoje o Fortaleza é o número 78, né? Tá na posição 78. Ele, caso, vamos pro Si de novo, se ele ganhar a Sul-Americana, ele soma mais 600 pontos no ranking. Vai entrar no top 50, vai passar inclusive o rival que está acima. E isso é importante porque o ranking da Conmebol pode credenciar justamente para o que a gente volta no novo modelo de mundial, né? Mundial de clubes. Os times que estiverem mais bem colocados podem garantir vaga no Mundial. Então, tudo isso é importante. Mais uma competição que o Fortaleza pode vislumbrar, entendeu? Então, é muito importante. Tudo passa pelo título de sábado. O ranking da Conmebol, que ele leva em consideração só a Sula e a Libertadores, claro. A CBF também, no ranking dela, não tem competição internacional. É só a Copa do Brasil e o Brasileirão. Eu lembro que algum tempo atrás existia uma pontuação. Se você fosse campeão da Sula, campeão da Libertadores, melhorava. Mas aí a CBF hoje é só o brasileiro, as divisões e a Copa do Brasil, nem estaduais, mas eles reconhecem. E o ranking da Conmebol é só Sul-Americana e da Libertadores. E como o João falou, são 800 pontos? 600 pontos? 600 pontos. 600 pontos para o campeão da Sul-Americana. O da Libertadores ganha 1.000 pontos, né? Exatamente assim que funciona. A gente chegou ao fim aqui ao Fortaleza Cast dessa semana, dimensionando aí o que pode vir a ser esse título caso o Fortaleza traga essa taça aqui para o estado, caso o Fortaleza seja o primeiro nordestino campeão internacional. E Fortaleza e LDU se enfrentam neste sábado em Punta del Este, partida única. Lembrando que o regulamento se tiver empate no tempo normal, prorrogação se o empate persistir, decisão nos pênaltis. Obrigado, João. Obrigado, Bandeira. Valeu. Próxima semana, ela está de volta, de bota, prata e tudo. Marta Negreiros comandando o Fortaleza Cast. E a gente ficou aqui substituindo nessas últimas 3 edições, mas a Martinha na próxima semana dá as caras aqui mais uma vez, sempre trazendo um assunto pertinente e importante para a torcida do Fortaleza. Fortaleza Cast fica por aqui. Até o próximo.